Olá, eu sou o professor André, professor de matemática na Escola Capitão Emídio. Inicia-se agora a 28ª aula de matemática para os 7º anos, Geometria. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o transferidor e como utilizá-lo para medir ângulos. O transferidor é um instrumento utilizado para medir a abertura dos ângulos. Existem dois tipos de transferidores mais comuns: o transferidor de 180 graus e o transferidor de 360 graus. Alguns elementos do transferidor: a linha de fé é o segmento de reta que passa pelas medidas 0 e 180 graus. No segmento de reta perpendicular à linha de fé que passa por 90 graus, nós temos um ponto que nós chamamos de centro do transferidor. E a região graduada que contorna o transferidor é chamada limbo. Vamos agora medir a abertura de alguns ângulos. Observe o ângulo RPQ ou QPR. Para efetuarmos a medida utilizando um transferidor, devemos posicionar a linha de fé do transferidor sob um dos lados do ângulo. Observe que nós posicionamos, neste caso, a linha de fé sobre o lado PQ. Observe também que o centro do transferidor coincide com o vértice do ângulo, o ponto P. Efetuamos a medida identificando a posição em graus em que o lado PR está no transferidor. Observe que a reta PR coincide com a medida 90 graus. Então, nós temos ali um ângulo reto com medida igual a 90 graus, o que corresponde a 1/4 de volta. Para o ângulo AOB ou BOA. Para efetuarmos a medida, vamos proceder da mesma forma. Vamos coincidir um dos lados do nosso ângulo com a linha de fé do transferidor. Observe que o lado OB coincide com a linha de fé e o vértice do ângulo, que é o ponto O, coincide com o centro do transferidor. Efetuamos a medida analisando a graduação em que está passando o lado OA. Observe que nesse transferidor, OA coincide com duas medidas, 130 graus e 50 graus. Qual das duas é a correta? Como a abertura desse ângulo é uma abertura menor que um ângulo reto, essa medida deve ser menor que 90 graus. Portanto, essa abertura do ângulo OAB é igual a 50 graus, pois é um ângulo agudo. Mais um exemplo, o ângulo DEF ou FED. Vamos efetuar a mesma maneira. Vamos posicionar um dos lados do nosso ângulo coincidindo com a linha de fé do transferidor. Nesse caso, o lado EF está coincidindo com a linha de fé e o vértice desse ângulo, que é o ponto E, coincide com o centro do transferidor. Vamos fazer a análise de graus verificando por onde está passando o lado EF no nosso transferidor. Observe aqui também que ele passa em duas medidas. Nós podemos efetuar a leitura de 34 graus ou de 146 graus. Qual das duas é a correta? Como esse ângulo tem uma abertura maior que um ângulo reto, que é 90 graus, nós efetuamos a leitura correta de 146 graus, pois ele é um ângulo obtuso. Suas medidas devem variar entre 90 e 180 graus. E por fim, vamos fazer mais um exemplo, o ângulo FGH. Vamos posicionar a linha de fé sobre um dos dois lados. Então, observe que os dois lados estão posicionados sobre a linha de fé, tanto o lado GF quanto o lado GH. Nesse caso, nós temos um ângulo raso ou um ângulo de meia volta. Observe, se a gente considerar qualquer um dos lados para indicar a medida, nós vamos fazer duas leituras, 0 grau ou 180 graus. Como os dois lados não estão sobrepostos um em relação ao outro, nós temos ali um ângulo raso ou de meia volta que é igual a 180 graus. Nós estudamos na aula anterior que, considerando uma circunferência completa, é possível dividi-la em 360 partes iguais. A cada uma dessas partes nós damos o nome de grau. Então, uma circunferência completa, ela possui 360 graus.
Em algumas situações, como na aviação ou na confecção de lente de óculos, as medidas dos ângulos envolvidos precisam ser feitas com mais precisão. Então é possível também subdividir o grau em outras partes inteiras, em outros valores. Então, por exemplo, suponha que nós temos a medida de 1 grau e essa divisão, esse grau, nós vamos dividi-lo em algumas partes iguais. Quando nós pegamos 1 grau e dividimos em 60 partes iguais, cada uma dessas partes corresponde a 1 minuto. Então, pegue 1 grau, divide em 60 partes iguais, cada uma dessas partes nós chamamos de minuto. O que nós concluímos? Que 1 minuto corresponde a uma parte de 60 do grau, ou 1/60 do grau, e representamos por 1 minuto, 1 linha. Da mesma forma, nós também conseguimos dividir o minuto em 60 partes iguais. Então, considere 1 minuto e considere que nós dividimos esse minuto em 60 partes iguais. Cada uma dessas partes recebe o nome de segundo. Então, concluímos que 1 minuto ou 1 segundo corresponde a 1/60 do minuto, ou seja, 1 minuto possui 60 segundos e representamos por 2 linhas, ou sinal da aspas, cada segundo. Uns exemplos. Podemos concluir que 1 grau é igual a 60 minutos. Dividimos o grau em 60 partes, cada parte é 1 minuto. 1 grau contém 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Alguns exemplos. Se 1 grau é 60 minutos, meio grau será 30 minutos. A metade de 60 é 30. 50 graus e meio, ou 50 graus inteiros mais meio. Podemos escrever como 50 graus mais meio grau. Como meio grau é igual a 30 minutos, podemos escrever como 50 graus mais 30 minutos, ou 50 graus e 30 minutos, que fazemos a leitura. Mais um exemplo, 72 segundos. Nós vimos que 1 minuto tem 60 segundos. Então, posso desmembrar esses 72 segundos como 60 segundos mais 12 segundos. Como 60 segundos é 1 minuto, eu posso escrever no lugar 1 minuto mais 12 segundos. Podemos fazer a leitura de 1 minuto e 12 segundos. Podemos também adicionar, subtrair medidas de ângulos, de um ângulo por outro, e também dividir medidas de ângulo por um número natural. As medidas dos ângulos podem aparecer em graus, minutos e segundos, como nós já vimos. Vamos fazer alguns exemplos agora destas operações. Primeiro, a adição. Na adição de medida de ângulos, nós vamos somar segundos com segundos, minutos com minutos e graus com graus, e em seguida transformar as unidades de maneira conveniente. Então, por exemplo, 28 graus, 16 minutos e 35 segundos, mais 10 graus, 40 minutos e 21 segundos. Vamos montar o algoritmo da adição e efetuar as somas segundo por segundo, minuto por minuto e grau por grau nesta ordem. Então, somando os minutos, 35 mais 21, 56. 16 mais 40, 56. 28 mais 10, 38. Então, nós temos que esse somatório é igual a 38 graus, 56 minutos e 56 segundos. Mais um exemplo. 3 graus, 11 minutos e 5 segundos, mais 5 graus, 55 minutos e 57 segundos. Efetuando a soma na parte dos segundos, 5 mais 57 é 62, 11 mais 55, 66 minutos, 3 mais 5, 8 graus. Observe que os segundos e os graus são medidas maiores que 60. Quando isso acontece, nós devemos transformar as unidades de modo conveniente. Então, segundos e graus não podem ter medidas maiores que 60. Então, começamos a transformação a partir dos segundos. Passou 2 segundos nós temos 62 segundos, é mais que 60. Então, para transformar isso, eu vou tirar a parte correspondente em minutos. Nós sabemos que 60 segundos é igual a 1 minuto. Então, eu tiro 60 segundos da parte dos segundos e adiciono esses 60 segundos como 1 minuto nos segundos.
nos minutos. Então, olha, 62 menos 60 é igual a 2. Esses 60 segundos que eu tirei, eu vou adicionar lá na casinha dos minutos como 1 minuto, porque 1 minuto é igual a 60 segundos. 66 mais 1 é igual a 67. Vamos abaixar o 8. Observe agora que os minutos não está conveniente, é uma medida maior que 60. Então, da mesma forma, eu vou tirar alguma quantidade correspondente a graus e adicionar na casinha dos graus. Então, 67 minutos. Nós sabemos que 60 minutos é igual a 1 grau. Então, eu vou subtrair 60 minutos dos 67, vou ficar com 7 minutos. E esses 60 minutos que eu tirei, eu vou adicionar no vizinho como 1 grau, porque 1 grau é igual a 60 minutos. 8 mais 1 é igual a 9. Então, agora está correto. 9 graus, 7 minutos e 2 segundos. Mais um exemplo. 30 graus, 50 minutos e 35 segundos, mais 9 graus, 20 minutos e 20 segundos. Somando a parte de segundos, 35 mais 20, 55. 50 mais 20, 70. 30 mais 9, 39. Observe que segundos está correto, é uma medida menor que 60, mas os minutos não. Eu tenho 70 minutos, então eu devo converter isso, transformar. Como passou de 1 grau, eu vou subtrair 60 minutos nesses 70 e vou ficar com 20 minutos. Esses 60 minutos que eu tirei, eu vou adicionar na casinha dos graus. 60 minutos é igual a 1 grau, então ele vai passar para o vizinho. 79 mais 1 é igual a 40. Observe agora que as unidades de segundo e minuto são menores que 60, então podemos fazer a leitura de 40 graus, 20 minutos e 55 segundos. Na subtração, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou subtrair, os termos semelhantes, segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau nesta ordem. Então, temos aqui um exemplo. 12 graus, 54 minutos e 59 segundos, menos 7 graus, 2 minutos e 30 segundos. Então, efetuando a divisão, a subtração, 59 menos 30, 29 segundos. 54 menos 2, 52. E 12 menos 7, 5 graus. Então, nós temos 5 graus, 52 minutos e 29 segundos. Mais um exemplo, 10 graus menos 1 grau, 10 minutos e 10 segundos. Observe que nós não temos minutos e segundos no campo de graus porque é inteiro. Então, nós devemos completar 0 minutos e 0 segundos. E agora, efetuando a subtração, segundo por segundo. 0 menos 10 não é possível, porque 0 é menor que 10. Então, da mesma forma da subtração de números inteiros ou naturais, nós vamos pedir emprestado para o vizinho. O vizinho é 0, não tem como emprestar. Então, ele vai recorrer ao 10. O 10 pode emprestar. Se ele empresta 1 grau, ele fica com 9. Só que na casinha dos minutos não entra grau. Vai entrar 1 grau na forma de minutos. Então, ele fica com 9 graus e emprestou 1 grau para o vizinho, que recebe 60 minutos, porque 1 grau é igual a 60 minutos. Agora ele tem condição de emprestar para os segundos. O segundo está precisando de emprestado. Então, ele vai tirar 1 minuto e vai emprestar para os segundos. Só que na casinha dos segundos não pode entrar minutos. Então, ele ficou com 59 minutos e emprestou 1 minuto para os segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, observe que entrou segundos na casinha dos segundos. Agora é só fazer a subtração. 60 menos 10 é igual a 50. Na casa dos segundos, dos minutos, 59 menos 10, 49. E nos graus, 9 menos 1, 8. Então, nós temos 8 graus, 49 minutos e 50 segundos. Vamos a mais um exemplo. 15 graus e 25 minutos menos 2 graus e 10 segundos. Vamos montar o algoritmo e devemos completar as partes que estão faltando, de minutos e segundos. Então, eu tenho 15 graus, 25 minutos e 0 segundos,
menos 2 graus, 0 minutos e 10 segundos. Então, efetuando a subtração a partir dos segundos, 0 eu não posso tirar 10. Então, esses segundos pede emprestado para os minutos. É maior que 0? Ele pode emprestar. Então, 25 minutos empresta 1 minuto para os segundos. Ele vai ficar com 24 minutos e vai emprestar 60 segundos para a casinha dos segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Agora eu consigo efetuar a subtração. 60 menos 10 é 50. 24 menos 0 é 24. E 15 menos 2 é 13. Então eu tenho 13 graus, 24 minutos e 50 segundos. Agora também nós conseguimos efetuar multiplicação de graus por números inteiros. Então nós temos aqui 7 graus, 2 minutos e 20 segundos multiplicado por 2. Na multiplicação nós vamos multiplicar segundo, minutos e graus pelo número e em seguida nós vamos fazer as transformações convenientes. Então, por exemplo, 2 vezes 20 é igual a 40. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Então, tenho 14 graus, 4 minutos e 40 segundos. Não precisa de efetuar nenhuma transformação, pois segundos e minutos são medidas menores que 60. Mais um exemplo. 2 graus, 30 minutos e 32 segundos vezes 2. 32 vezes 2 é 64, 2 vezes 30 é 60 e 2 vezes 2 é 4. Observe que os segundos é uma medida maior que 60. Então, eu devo tirar 60 segundos do 64, fico com 4 segundos, e vou adicionar o equivalente a 60 segundos na casinha dos minutos. 60 segundos é 1 minuto. Então, eu vou ficar com 4 segundos, 61 minutos e 4 graus. Como agora os minutos são uma medida maior que 60, eu devo fazer a transformação. Então, eu vou tirar 60 minutos e vou adicionar 1 grau no vizinho, porque 1 grau é igual a 60 minutos. Então, 4 segundos pode descer, 61 menos 60 é 1, e 4 mais 1 é 5. Então, nós temos que 2 graus, 30 minutos e 32 segundos vezes 2 é 5 graus, 1 minuto e 4 segundos. Mais um exemplo, 23 graus, 32 minutos e 17 segundos vezes 5. Então, efetuando a multiplicação, a partir dos segundos, 5 vezes 17, 85. 5 vezes 32, 160. 5 vezes 23, 115 graus. Observe que segundos e minutos são medidas maiores que 60, então nós temos que transformar. 85 segundos, eu posso tirar ali 60 segundos. Eu vou ficar com 25 segundos. Esses 60 minutos que eu subtraí dos segundos, eu vou adicionar como 1 minuto na casinha dos minutos. Então, 85 menos 60 é 25, e 160 mais 1 é igual a 161. Vamos abaixar o 115. Agora eu tenho que transformar o campo dos minutos. 161 minutos passou de 60. Passou quantas vezes? 60 mais 60 é 120. Então, eu posso tirar 120 minutos na casinha dos minutos e adicionar o equivalente em graus na casinha dos graus. 120 minutos é o mesmo que 2 graus. Então, se eu tirei 120 de 1, eu vou dar 2 graus para o vizinho. E efetuando as subtrações, 161 menos 20, menos 120 é igual a 41. 115 mais 2 é igual a 117. Então, nós temos que 23 graus, 32 minutos e 17 segundos, vezes 5, é igual a 117 graus, 41 minutos e 25 segundos. Divisão de medida de ângulo por um número natural diferente de zero. Para dividir uma medida de ângulo por um número natural diferente de zero, devemos dividir os graus, os minutos e os ângulos da medida por um ângulo do ângulo pelo número natural. Às vezes também precisamos transformar as unidades antes de dividir os números. Então, neste exemplo, 12 graus, 54 minutos e 20 segundos dividido por 2. Como todos os elementos do ângulo
que são os graus, minutos e segundos, são divisíveis por 2, é só efetuar a divisão termo a termo, começando pelo grau. Então, 12 graus dividido por 2 é igual a 6. 54 dividido por 2 é igual a 27. 50 dividido por 2, 25. Então, nós temos 6 graus, 27 minutos e 25 segundos. Existem alguns casos em que algum elemento não é divisível pelo divisor. Então, nós temos aqui 34 graus, 3 minutos e 15 segundos, dividido por 3. Como 34 não é um múltiplo de 3, nós devemos transformar. Então, eu vou tirar alguma quantidade de graus e vou passar para o vizinho. Então, se eu tiro 1 grau de 34, eu vou obter 33, que é um número múltiplo de 3. Esse 1 grau que eu tirei do 34, eu vou passar para o vizinho na forma de minutos. 1 grau é igual a 60 minutos. Então, posso reescrever essa divisão como 33 graus, 63 minutos e 15 segundos, dividido por 3. Como todos os elementos são divisíveis, eu posso efetuar a divisão termo a termo a partir dos graus. Então, vamos fazer 33 dividido por 3, que é igual a 11. 63 dividido por 15, por 3, é igual a 21. E agora a parte de segundos. 15 segundos dividido por 3 é igual a 5. Então, nós temos 11 graus, 21 minutos e 5 segundos. Vamos a mais um exemplo. 22 graus, 26 minutos e 40 segundos, dividido por 5. Observe que 22 e 26 não são múltiplos de 5. Então, nós vamos fazer a transformação. Se eu tirar 2 graus de 22, eu vou ficar com 20, que é múltiplo de 5. Então, eu vou tirar 2 graus e vou passar o equivalente na casa dos minutos. 2 graus é igual a 120. Então, eu tiro 2 em graus e adiciono 120 nos minutos. Eu vou obter, então, 20 graus, 146 minutos e 40 segundos. Só que observe ainda que os minutos não são múltiplos de 5. 146 não é um múltiplo de 5. Só que se eu tirar 1 minuto de 146, eu vou obter um múltiplo de 5. Então, se eu tirei dos minutos, eu vou ter que passar para o meu vizinho do lado o equivalente em segundos. 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Então, vou reescrever como 20 graus, 145 minutos e 100 segundos. Observe que agora nós temos todas as casas com múltiplos de 5. Então, é só efetuar a divisão a partir dos graus. 20 graus dividido por 5 é igual a 4. 145 minutos dividido por 5, eu vou obter 29. 100 segundos dividido por 5 é igual a 20. Então, nós temos 4 graus, 29 minutos e 20 segundos. Vamos fazer mais um exemplo. 44 graus, 33 minutos e 20 segundos. Observe ali que na casa dos minutos, 33 não é divisível por 4. Então, vou transformar esse 33, tirando 1 minuto, em um múltiplo de 4. Se eu tiro 1 minuto de 33, eu fico com 32. Então, se eu tirei 1 minuto, eu vou ter que adicionar o equivalente em segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, efetuando, eu vou ter 44 graus, 32 minutos e 80 segundos, porque 20 mais 60 é 80, dividido por 4. Todos são múltiplos de 4, podemos efetuar a divisão a partir dos graus. 44 dividido por 4 é igual a 11, 32 dividido por 4 é igual a 8, e 80 dividido por 4 é igual a 20. Então, nós temos que 44 graus, 33 minutos e 20 segundos dividido por 4 é igual a 11 graus, 8 minutos e 20 segundos. Nós estamos finalizando a nossa aula número 28. Vamos treinar um pouquinho fazendo os exercícios na apostila C, caderno 4, páginas 14 a 19. Os exercícios são os números 18 ao 29. Estamos finalizando a nossa aula número 28. Desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima aula.